Olá, pessoal, que bom! Estamos aqui novamente com vocês no grupo de amigos online. Graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série, falando sobre fé. O justo, pela sua fé, viverá. Citando, pegando exemplos na vida de Abraão, ali através do livro de Gênesis, e extraindo lições espirituais para nós, né, da igreja. Ok? Graças a Deus pela tua vida, vamos lá. Hoje nós vamos ver o estudo número 9, indo mais fundo. Essa frase significa enraizamento, indo mais fundo. Raiz, ela desce, ela procura explorar o maior volume possível de solo em busca de água, em busca de nutrientes. Enraizamento. Imediatamente traz a ideia de maturidade. Crescimento espiritual. Aquela estatura, e Paulo fala disso, do homem espiritual que consegue discernir todas as coisas, porque as coisas de Deus são coisas espirituais. Não é com a mente humana, não é com a lógica do mundo, não. Em função de coisas espirituais, o Espírito Santo nos foi dado no sentido de trazer discernimento, entendimento, compreensão. Crescimento tem a ver com isso. Conhecimento, mas é o conhecimento revelado. E o conhecimento revelado, ele só se enraiza no sentido de fixação quando eu coloco em prática. Porque é experimental, não é assentimento mental. Não é acumular informações teológicas, culturais, etc. Não. É você viver, praticar os princípios, os fundamentos da palavra de Deus, e aí você cria uma estrutura sólida, inabalável. Mas tem que praticar. E é praticando que isso vai criando pontos de firmeza, de fixação na nossa vida. E observe uma coisa, o diabo, ele não consegue quebrar esse tipo de edificação espiritual, que vem da própria experiência. Uma informação que você leu num livro ou que você ouviu de alguém, o diabo pode criar toda uma narrativa e te confundir e levantar dúvidas no teu coração. Mas quando você aprende pela própria experiência, o diabo não consegue mexer nisso. E é aí que está a briga dele. É impedir que você tenha encontros reais com Deus, experiências pessoais legítimas, reais com Deus, porque ele sabe que vai ficar difícil para ele. Entende? Porque é uma guerra espiritual, a gente tem que entender toda a estratégia do inimigo. E aqui nós citamos uma frase no início do estudo: a superficialidade, aquilo que é raso, aquilo que não tem raiz, é a maldição da nossa época, da nossa geração. É tudo muito rápido, é tudo muito superficial, é tudo meio de qualquer jeito. E isso cria um caldo de cultura muito negativo e ruim para a igreja. Nossa mais urgente necessidade não é de criar um hall enorme de seguidores, uma casa cheia, volumosa, barulhenta, que impressiona. Não.
Se falta qualidade, se falta maturidade, se falta enraizamento, qual a qualidade dessa quantidade? Aí a gente começa a perceber a fragilidade daquilo que é muito grande, daquilo que faz muito sucesso, mas que não tem raiz. Porque aquilo que é grande, aquilo que faz barulho, impressiona. Mas nós não caminhamos por aí. Nós caminhamos por discernimento. Discernimento vem com um trabalho de aprofundamento do Espírito Santo na nossa vida. E esse aprofundamento não vem de qualquer jeito, tem custo, tem preço. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? É aí que a gente começa a perceber o diferencial. Tem gente que paga o preço, tem gente que não quer. A responsabilidade está em quem? Está em Deus? Está no Espírito Santo? Não, está em nós. Está em nós, que respondemos de maneiras diferentes. Daí o divisor de águas na vida de muitos. Tem gente que paga o preço, vai à luta, tem gente que não quer pagar o preço e se acomoda. E segue a manada, segue a maioria, segue o fluxo. Porque a maioria impressiona mais, não é mesmo? Então a gente tem que começar a ficar antenado, vigilante, com relação a essas coisas, porque o diabo ele sabe usar tudo isso de uma maneira ardilosa. Senão a gente se engana na nossa jornada cristã. Eu me lembro que o primeiro canal que eu abri no Telegram, ele tinha a expressão ar. Ar dá a entender que a gente precisa respirar, né? Porque senão a vida não vai. Mas, na verdade, era antenado com reflexão. Porque não adianta só estar antenado. E a qualidade, e a profundidade, e a intensidade dessa reflexão sobre aquilo que chega até você. Aí que está o diferencial, não é mesmo? Só estar antenado não quer dizer muita coisa, talvez a metade do caminho. Porque antenado significa que você tem muitas informações, que você está observando a conjuntura, o cenário, mas e daí? O que você vai fazer com esse monte de informações? E que muitas estão erradas, confusas, contraditórias. Entende a necessidade que nós temos do Espírito Santo, da Palavra de Deus, de um bom discipulado, para a gente aprender a discernir as coisas, porque discernir significa estabelecer uma divisão. Aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que convém, daquilo que é o contrário. Qual é o nosso referencial? Se o nosso referencial, aqui eu vou ser bem direto, se o nosso referencial é se dar bem nessa vida, então nós vamos seguir a maioria, ok? Até por um instinto de sobrevivência. Mas se o nosso padrão é o céu, se o nosso padrão é Cristo, se o nosso padrão é a palavra de Deus, então tem um filtro. E nós estamos dispostos a filtrar todas as coisas que chegam até nós ou que nos pressiona, enfim, aquilo que procura nos influenciar. Será que nós estamos dispostos a passar no filtro da palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo? Porque tem um preço, né? É outro padrão. O padrão do céu e o padrão do mundo, eles não são apenas diferentes, eles são contrários,
Porque a Bíblia diz que o espírito luta contra a carne, e a carne milita contra o espírito. Não tem como você mudar isso. Essa é a realidade da guerra espiritual em que nós estamos. Bom, aqui o texto que é usado é ali Gênesis, capítulo 17, versículo 2. Na lição anterior nós vemos o versículo 1 do capítulo 17. E aqui no versículo 2 diz assim, simplesmente: farei uma aliança com você, Deus falando com Abrão, e lhe darei uma descendência incontável. Olha, quando Deus apareceu pela primeira vez a Abrão, lá na Ur dos Caldeus, ele estava com 75 anos. E aqui em Gênesis 17, 2, ele já está ali, seus 99 anos, e quando Isaac nasce, ele já está com 100 anos. E Deus estava falando para ele do filho da promessa, Isaac, filho dele com Sarai. Nesse tempo todo se passaram 25 anos. Não é pouco tempo. E durante esses 25 anos, Deus foi trabalhando o entendimento, a maturidade do coração de Abrão. É experimental, não existe outra maneira. Não tem como fazer transfusão, né? Uma transfusão e imediatamente você já se torna um homem espiritual. Não existe essa mágica. A maturidade vem com a prova, com a experiência, para que crie enraizamento. Isso traz qualidade espiritual na nossa vida. Ok? 25 anos, será que nós aguentaríamos 25 anos para ver o início do cumprimento de uma promessa? Ou a gente iria desistir no meio do caminho? A nossa geração é muito apressada, desesperada, inquieta, ansiosa. Tem que ser tudo muito rápido. É para ontem. Nem sempre as coisas funcionam assim. Aliás, quase nada, né? Ok? Um simples almoço leva algum tempo de planejamento e de execução até que você sente na mesa e coma. Não tem nada, passa a mão no telefone e liga. Essas coisas exigem uma prática que vai demandar tempo e trabalho da nossa parte. Ok? Mas veja bem, por que Deus demorou 25 anos? Essa é a questão. Ele não podia ter feito já de imediato? Ele não é o Deus Todo-Poderoso? Bom, Deus é Deus de poder. Mas eu não sou, né? O que Deus tem é algo tremendo, mas eu sou frágil. E o meu coração abriga muitos enganos. Uma metanoia errada, que veio de uma construção, de uma vida. Agora Deus precisa trabalhar isso. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, de arrependimento para uma mudança de pensamento. Não adianta mudar de pensamento sem arrependimento, não funciona. E não adianta arrependimento sem mudança, isso também não funciona, não vai dar fruto para a glória de Deus. As duas coisas andam juntas. Eu reconheço a minha necessidade, eu reconheço a minha dependência da graça, da correção de Deus, e ao mesmo tempo eu aceito o trabalho do Espírito Santo na minha vida. Aí tem mudança na minha vida para experimentar a boa vontade de Deus. Essa é a maneira que Deus estabeleceu para trabalhar com a gente. E não tem atalho, não tem um caminho mais fácil.
E quanto maior a quantidade de erros, de engano na nossa vida, maior o trabalho do Espírito Santo em resolver essas estruturas, cadeias, correntes erradas, fortalezas na nossa vida. É proporcional, o trabalho do Espírito Santo é proporcional à quantidade de material de engano que está presente na nossa vida. Então não faz sentido eu nascer de novo e entrar para o corpo de Cristo sem que mudanças aconteçam na minha vida. Isso não faz o menor sentido, porque senão eu vou virar um 3S. Eu sento na cadeira e permaneço do mesmo jeito, e nada acontece. E aí o perigo do auto-engano, de você achar que está tudo resolvido, quando na verdade não está. Esse é o perigo. Então, a mudança na minha vida é uma necessidade. De que adianta ter 30 anos de cristianismo se você continua o mesmo? Não faz sentido. A nova criação que vem do novo nascimento, ela é exuberante, e isso exige mudança, transformação no nosso coração. E o Espírito Santo está aqui para isso, e ele usa o material da palavra. Por isso que o propósito discipulado na igreja é importante. Fazer discípulos é trabalho, porque não tem mágica nesse negócio. Não é? A ovelha não vem pronta, e não fica pronta assim, igual uma sopa de miojo. Não é assim que funciona. Dá trabalho, tem recorrências, tem quedas, precisa levantar de novo. Enfim, é um trabalho que não para nunca, até o arrebatamento. E ainda nós temos a pressão do mundo, da cultura do mundo, da influência que o mundo exerce sobre a igreja, porque é o mundo que entra na igreja para confundir. A derrota começa de dentro para fora. Quando isso não funciona, aí vem a violência, que é uma oposição frontal, violenta contra a igreja, perseguição. Mas a estratégia inicial do diabo é confundir a igreja a partir de dentro. Por isso que Deus tem que trabalhar a vida, a nossa vida, como Ele trabalhou a vida de Abraão, como Ele trabalhou a vida de Sarai, para que o filho da promessa viesse com toda a carga, com todo o peso da aliança que Deus estava fazendo com aquele casal, inclusive mudando o nome. O nome tem que estar na altura do significado da aliança, por uma questão de coerência, por uma questão de ativação profética. Nós temos que ter sensibilidade para perceber essas coisas. E olha, você deseja maturidade na tua vida, então procure pessoas maduras, para que elas sirvam de exemplo para você, exemplo de vida. Aprenda com as coisas boas. O ruim não me interessa, porque não vai me ajudar em nada. Ok? O fraco não vai me ajudar. É o forte, é o sólido, é aquilo que é grande, aquilo que é maravilhoso nas mãos de Deus, é que deve ser motivo de inspiração e de exemplo para a minha vida. Não vou olhar para o lado errado. Isso é até uma questão de inteligência. Ok? Porque se você quiser superar a mediocridade da maioria, você tem que fazer a diferença. Caso contrário, você fica do mesmo jeito, não vai mudar nada. E bons exemplos está se tornando uma coisa rara na nossa geração.
Aí o que eu faço? Eu volto para o século XIX, começo do século XX e até mesmo, né, na história da igreja, e vou procurar os bons exemplos, os heróis da fé, para que eles sejam a minha inspiração, a minha motivação. E não tem nada de errado você olhar para bons exemplos. Errado é quando você olha para o lado errado. Aí realmente vai ser um problema na tua vida. Ok? E essa maturidade, essa experiência, ela não vem de graça. Porque para romper a superficialidade do nosso cristianismo, nós temos que quebrar estruturas na nossa vida. Nós temos que mudar a nossa agenda, vamos alterar a nossa rotina, nós vamos criar prioridades de excelência na nossa vida. E eu não posso ficar esperando que as pessoas me incentivem a fazer isso, porque, na verdade, o diabo vai levantar pessoas para te criticar, para zombar de você, para escarnecer de você, para que você desista. Então, é uma luta muito pessoal, solitária, né, vamos dizer assim, porque é você e Deus. Glória a Deus se você achar um mentor, uma paternidade espiritual que te leva lá para cima. Você devia dar graças a Deus por isso, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes nós vamos ter que aprender a andar a sós com Deus. Vai dar um pouco mais de trabalho, vai gastar um pouco mais de tempo, mas enraiza. Ok? Por isso que o discipulado na igreja ele tem que ser objetivo, intencional. Ovelhas fracas e dependentes, isso não interessa para a igreja, para a grande comissão, para aquilo que Deus quer fazer através da igreja. E como é que nós vamos multiplicar a igreja com ovelhas imaturas? Aí fica as ovelhas tudo aquele negócio de ajuntamento, né? Em vez de você ir para multiplicar, você se ajunta e fica no mesmo lugar. Deus não planejou isso para a igreja. Ele mandou ir, Ele mandou multiplicar, Ele mandou expandir, mas com ovelhas fracas, como é que nós vamos fazer isso? Fica difícil. Por isso que nós temos que entender a maneira como Deus vê as coisas e como Ele quer trabalhar. Pessoas maduras, pessoas que têm experiência com Deus, elas vão abrir uma frente de trabalho em qualquer lugar que Deus direcionar. Mas o fraco vai ficar por ali, né? Ele não sai, ele fica ali, porque ele já criou uma dependência. Ele não sabe ouvir a Deus. É como Ló, o caronista. Ele ficou na cola de Abrão. E quando ele resolveu partir, ele partiu para o lado errado. E olha a confusão que virou a vida dele. E aí, no capítulo 18, Deus vai ter que intervir. E Abraão vai ter que interceder por Ló. Mas o homem maduro, ele sabe se direcionar na vida. Mas o imaturo, ele se perde. Essa é a questão, e Deus não quer isso para a nossa vida. Ok? Então, o assunto é esse. A gente tem que perseverar, permanecer na posição até que a promessa de Deus na tua vida se cumpra. E você, pela fé, confiando em Deus, você tem que criar a atmosfera para que aquela promessa se realize para a glória de Deus. Então, é uma questão de atividade, de ocupação e de proatividade na nossa vida. E isso faz toda a diferença na igreja, na minha vida e na tua vida. Por hoje é o que nós temos para essa lição do estudo número 9, que você reflita aí
com sinceridade, com transparência diante de Deus, reconhecendo que você precisa de ajuda, e a ajuda só vem do céu. E você tem que abrir o seu coração, escancarar o teu coração para receber o que Deus tem para a tua vida. Não é para a vida do outro, é para a tua. Aqui é uma questão pessoal. O que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer da minha vida. E eu estou disposto a pagar o preço para que aquilo que Ele quer se cumpra na minha vida para a honra e glória do nome dEle. E vou buscar, criar atmosfera, né, estabelecer prioridades para que isso aconteça. Não se acomode pelo caminho, porque aí o tempo passa e nada acontece e a frustração vem. E não é esse o plano de Deus para mim e nem para você. Ok? Medite nessas coisas, que você tenha uma semana maravilhosa, coloque em prática essas questões e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço a você, Deus te abençoe.